Olá, meu nome é Vinícius e nos vídeos que se seguem, incluindo esse, eu vou estar abordando o efeito do exercício físico com a imunidade do nosso corpo. O que tem a ver a prática de exercício físico com a defesa do nosso organismo, né? Com o combate que o nosso organismo faz a infecções e, de certa forma, assim também, né? Vai acabar abordando junto. O que o exercício físico pode ajudar ou atrapalhar, né? Veremos a seguir, a nossa incidência de reinfecções, de infecções oportunistas, o que tem muito a ver com o nosso estado imunológico do corpo. Vale ressaltar que o intuito desse vídeo é tanto abranger um público um pouco maior, né, com questões de conhecimentos que acredito que as pessoas deveriam ter ou entender um pouco sobre, mas como também pessoas um pouco da área, que gostam desse assunto e se interessam por ele. Por isso que na descrição desse vídeo, bem como dos vídeos sequentes, vai estar os 3 artigos científicos, né, os principais 3, né, que eu me baseei para fazer esses vídeos, tá? Não estou falando nada aqui da minha cabeça, e sim de artigos bem embasados, bem estruturados e conhecidos sobre o tema, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar sobre o assunto, né? É inegável que o exercício físico possui inúmeras vantagens para o nosso corpo, inclusive no combate a doenças. Mas geralmente o que a gente sempre escuta é a associação do exercício físico com doenças crônicas, não doenças infecciosas. Geralmente a gente vê a associação de exercício físico no combate, no tratamento, na prevenção de doenças arteriais, como por exemplo pressão alta, obesidade, diabetes, altos níveis de colesterol no sangue. Entretanto, pouco se fala ou pouco se ouve falar da associação do exercício físico com doenças infecciosas. Ou melhor dizendo, associação do exercício físico com a imunidade, tá? Então, eu vou começar separando aqui, esse vídeo é um vídeo introdutório para vocês saberem do que eu vou falar, do que vai ser tratado, porque a gente vai abordar esse tópico no decorrer de outros 3 vídeos, que vocês vão poder encontrar facilmente aqui numa playlist que eu vou deixar pronta. A gente vai abordar, primeiramente, o efeito do exercício físico único, agudo, ou seja, acabei de praticar exercício físico. O que isso vai afetar na minha imunidade agora? Ou nas próximas horas, ou seja, nesse tempo imediato, nesse tempo próximo. Então, o efeito agudo do exercício com a imunidade. No próximo vídeo, a gente vai abordar o que uma rotina de exercício físico, o que o desenrolar, o que o fazer de exercício físico periodicamente, de certa forma, exercício físico crônico, o que isso auxilia, né, o que isso modifica na imunidade do nosso corpo. E por fim, um último vídeo vai tratar de algumas peculiaridades, algumas precauções, algumas observações, né, e um pouco da questão inflamatória do corpo, só para complementar todo o assunto. Bom, então, a gente continuando aqui o tema, né? O sistema imunológico, né, melhor dizendo, o que se trata o sistema imunológico, né? Nosso sistema imunológico, basicamente, são a ação de células e moléculas, tá? Para combater agentes invasores do nosso corpo, os quais podem ou não causar infecções, certo? Esses agentes invasores que causam uma resposta imunológica no nosso corpo, né, que são imunogênicos, a gente vai estar aqui apresentando e falando como antígenos, tá? Que gera imunidade no nosso corpo. Esses antígenos são combatidos pelo nosso corpo, seja por células, que são as células brancas, células de defesa do nosso corpo, os quais são os leucócitos, tá? Aqui abordaremos principalmente neutrófilos, células natural killers e células T, tá? Serão as principalmente mais tratadas. E também, nosso sistema utiliza de moléculas para estar também mediando processos inflamatórios que também combatem esses agentes invasores. Aqui a gente vai estar abordando principalmente citocinas e interleucinas, que são moléculas produzidas pelo nosso corpo, como eu já disse, que vai auxiliar no processo inflamatório de combate a esses agentes invasores. Também vale mencionar que tem citocinas e interleucinas que têm ação anti-inflamatória. Também a gente vai estar abordando. Certo? Bom, eu marquei aqui uma definição, vou estar lendo para vocês, só para ficar um pouco mais clara, tá? Mas é basicamente uma repetição do que eu já disse.
O sistema imunológico é uma rede complexa de células e moléculas que tem função para proteger o hospedeiro da invasão de micro-organismos, prevenir doenças e facilitar a cicatrização de feridas. Esse sistema age de duas principais formas. Bom, quais são essas duas principais? A forma inata, que é uma forma inespecífica, geralmente relacionada ao primeiro contato que a gente tem com aquele micro-organismo, com aquele agente invasor que pode causar uma doença. Então, digamos que esse agente invasor entra no nosso corpo, no nosso organismo, a primeira coisa que ele faz para combater essa infecção, para combater essa invasão, melhor dizendo, é essa ação inata, então uma resposta que não é específica para cada tipo de vírus, ou cada tipo de bactérias, ou cada tipo de molécula inflamatória. Não, é uma ação inespecífica, que ele tenta combater através de uma barreira ou de alguma célula esse primeiro contato com o antígeno. E depois a gente tem uma resposta específica, que ela consegue ser normalmente mais eficiente do que a inespecífica, e ela age de forma específica para o agente causador da doença. Geralmente ela é um pouco mais tardia e é ocasionada por células também específicas, geralmente linfócitos, né? Célula T, célula B, né? Linfócito B e T. Bom, pode parar aí, depois eu faço uma continuação, que meu notebook desligou, que bom. Bom, o sistema imunológico, ele pode agir de duas principais maneiras. Ele pode agir de maneira inata, ou seja, inespecífica. E o que seria isso? Seria o primeiro contato com o agente invasor. Quando o micro-organismo entra no seu corpo, normalmente antes mesmo de ele causar uma infecção, como o nosso organismo vai se defender contra ele. Então, de maneira inespecífica, ele age de maneiras parecidas ou idênticas, independentemente do agente invasor. Esse primeiro contato, entendeu? E depois a gente tem uma maneira de resposta adaptativa, que ela é uma maneira normalmente mais tardia, mais específica. Então, é uma resposta específica ao agente causador da doença, o micro-organismo que está invadindo o nosso corpo. Eles vão se modificar nos tipos de moléculas e células que atuam em cada fase, mas não entraremos muito nesses detalhes nesse vídeo, tá? É importante entender que essas duas formas, apesar de separadamente na forma didática, principalmente para quem já estudou imunologia sabe muito bem que é normalmente apresentado de forma separada, eles agem de forma sinérgica, tá? O nosso corpo, ele normalmente é um conjunto, né, de ações e respostas imunológicas que são desenvolvidas, né, concomitantemente. Então, um estimula o outro, um age sinergicamente com o outro, tá? Então, apesar de, às vezes, estudar as coisas compactadamente, né, não é bem assim que, às vezes, funciona o nosso corpo, tá? Mas, então, o que a gente tem que entender? É que o exercício físico, ele, sim, tem efeitos positivos e benéficos ao nosso sistema imune, fazendo que aumente a competência dele, com que aumente a sua resposta a micro-organismos, aumente a vigilância imunológica. Então, exercício físico é bom para o sistema imune. Primeiro ponto é esse. Exercício físico e sistema imune, exercício físico e imunidade tem sim associação positiva. Sim, é bom você fazer exercício físico de forma moderada e regular, que isso sim vai trazer benefícios também a seu organismo na questão da imunidade, ou seja, de doenças infecciosas. Mas eu quero começar falando da questão que a gente tem, que muitos estudos demonstram que a atividade física, né, tem impacto no perfil inflamatório do corpo, tá? Assim, prevenindo e diminuindo a incidência de diversas doenças. O que acontece? Algumas doenças, principalmente as crônicas, como já falamos anteriormente, como por exemplo a diabetes mellitus, tipo 2, ela causa um perfil inflamatório no corpo, tá? Pela produção de citocinas. E no caso de acúmulo de gordura visceral, que ocorre muito em pessoas sedentárias, ou que tem uma alimentação não regulada, não bem balanceada, uma alimentação não muito correta, esse acúmulo de gordura visceral já é estudado, que essa gordura visceral produz certas moléculas, que abordaremos no terceiro vídeo, que aumenta o perfil inflamatório do corpo para um estado pró-inflamatório, gerando geralmente uma inflamação sistêmica de baixa intensidade. E o exercício físico, ao diminuir essa gordura visceral,
ia gerar outras coisas positivas no corpo que a gente vai estar abordando, ela diminui esse perfil inflamatório do corpo, tá? Então já traz esse benefício anti-inflamatório para o nosso corpo, o que já é muito interessante, muito bom. Mas agora, adiantando aqui um pouco o processo, né, parando um pouco toda essa enrolação, então a gente vai agora focar em tópicos que tem a ver com exercício físico e imunidade, tá? Bom, a gente, como eu já disse, vai falar isso em 2 vídeos, tá? Esse vídeo, então, já está se encerrando por aqui. Continuem, por favor, assistindo o próximo vídeo, que a gente vai abordar exercício físico agudo, ou seja, sessão única de exercício, como que isso se associa com a imunidade, tá? E no segundo vídeo, como o exercício crônico, né, se associa com a imunidade também. Por fim, para o terceiro vídeo após esse, a gente está abordando algumas especificidades e a questão da gordura visceral, tá? Bom, é isso. Eu espero vocês então no próximo vídeo, tá? Espero que tenham gostado. E é isso. Pode parar aí.